Salve, salve! Vamos para nossa mandala do mês de outubro. Era para eu ter passado gravado esse vídeo, na verdade, há alguns dias atrás, mas está difícil de encontrar silêncio aqui. Então vamos lá. O que nós temos assim de movimentações da mandala astrológica que são relevantes nesse mês? Só para a gente ter um contexto aí do aspecto sideral. Bom, a gente tem lua cheia agora, dia 6, né? Essa lua cheia, na perspectiva tropical, ela está acontecendo em Áries, né? E ela também marca o final da temporada de eclipses. Então a gente está saindo dessa zona mais intensa de influência dos eclipses. Obviamente que os efeitos desses eclipses se estendem aí por arcos de 6 meses, pelo menos. Mas a gente está saindo assim da zona energeticamente mais intensa, né? Então, encerrando a temporada de eclipses. Então, o que a gente tem junto também com essa lua cheia? A gente tem Mercúrio e Marte se unindo em Escorpião. Isso traz um impulso bem interessante para esse mês, né? Então a gente pode falar aí de mais clareza, precisão, mas também cuidado com controle e manipulação, né? Uma tendência meio obsessiva, né? No plano do pensamento. Então a gente tem lua nova em Libra, a gente também tem Vênus ali mais para o final do mês entrando em Libra, né? A gente tem Netuno, que está em retrogradação voltando para Peixes, então a gente vai revisitar aí essa questão de Netuno em Peixes, né? Lembrando, né? Netuno representa uma energia transpessoal, né, bastante coletiva, digamos assim. Então esse movimento mexe especialmente, né, com a coletividade, mas obviamente no nível individual a gente tem questões a tratar, e esses são trânsitos bem significativos em termos de processos coletivos, né, de ciclos coletivos. Então acho que esses são alguns pontos da mandala sideral do mês que a gente pode prestar atenção se você tem interesse por isso, né? E ir observando ao longo do mês, à medida que esses movimentos forem acontecendo, essas conjunturas vão se dando, você ir sentindo como é que isso está te impactando e adaptando suas estratégias. Porque é para isso que essas linguagens simbólicas servem, né? Para que a gente tenha insights, né, naquilo que pra gente hoje é muito invisível, muito subjetivo, mas que na verdade é um nível muito, eu diria assim, material da experiência, só porque nesse momento a humanidade não tem essas capacidades psíquicas bem desenvolvidas, então a gente acha que tudo isso é espiritual, mas na verdade isso é tudo muito mais material, tem muito mais a ver com a ordem material da manifestação do que outra coisa, embora sejam portas, né? Porque a gente se alinhando com a harmonia do mundo, a gente promove o caminho de realmente realização espiritual, né? Vamos colocar dessa maneira. Então vamos para a mandala do tarô, né? Vamos para o que o tarô, o oráculo, tem para nos dizer sobre esse mês. Olha, começa interessante, tá? Porque a carta de corte é o 8 de espadas. Esse 8 de espadas, ele vem falando aqui de uma limitação autoimposta, ou uma limitação que se sustenta por conivência, mesmo que ela seja subconsciente. Então meio que o pano de fundo desse mês, o tarô aponta como uma sensação de restrição, mas o oráculo diz que essa restrição ela não é tão poderosa quanto ela está parecendo ser. A gente pode aplicar isso numa perspectiva tanto coletiva, né? A gente pode olhar para a nossa ordem social, né, e perceber como ela é extremamente satisfatória e parece que é inalterável, pelo menos do nosso lado parece ser inalterável, né? A gente fica esperando alguma grande coisa acontecer para transformar as coisas magicamente, ou acabar com as coisas de uma vez. Enfim, então parece muito engessado, rígido, e parece que a gente está assim, sufocado, amarrado de todos os lados, como essa figura aqui. Mas essa figura aqui mostra, por exemplo, se você olhar bem para as faixas em torno dessa figura, esse arquétipo mostra que, na verdade, ele não está amarrado com tanta força, né? A figura não está amarrada assim com tanta força, na verdade alguns movimentos
poderiam facilmente, né, derrubar essas amarras, e tem um monte de espada ali. Mesmo que tenha uma dessas amarras que esteja um pouco mais apertada, com inteligência, com cuidado, é possível você se mover na direção daquilo que pode ser uma ferramenta que ajude a romper com essa amarra. Então, assim, tem ferramenta, tem suporte, a situação nem é tão desesperadora quanto ela parece ser, ou pelo menos ela não é tão completamente dominada por fatores externos, como parece ser. A nossa conivência, ou a nossa cooperação com o status quo fortalece a sustentação, né, da situação. E tudo isso se aplica no nível individual. Então, né, o tarô nos chama, né, o oráculo nos chama durante esse mês para que a gente tome consciência disso. Ok, o que é que na minha vida eu sinto como uma prisão, como uma limitação? E como é que eu estou sendo conivente com isso? Quanto disso é sustentado pela minha inação, pela minha, sabe, pela minha concordância silenciosa, pela minha indiferença, pelo meu não envolvimento, pela minha suposta neutralidade, percebe? Então a gente tem isso como pano de fundo. Então tem lições aí. Né, tem lições aí, provavelmente muito a ver com essas duas conjunturas aí de Mercúrio e Marte em Escorpião, porque daí a gente tem, né, tanto, e a gente já vê isso aqui, ó, porque no quadrante do fogo aparece esse Ás de Paus maravilhoso, que é um baita impulso de ação, né, um baita impulso de ação, uma energia que, a energia de Marte aparece aqui muito, muito forte nessa carta, então há um ímpeto de ação. Só que o que a gente vê na mandala é que esse ímpeto de ação ainda é mais para dentro do que para fora. E tentar jogar, eu estou falando especificamente dessa questão, né, aqui, que é representado pela carta de corte, pelo tema da mandala, tentar jogar isso para fora, ou seja, continuar simplesmente responsabilizando fatores externos, sem assumir a nossa participação na situação, provavelmente vai levar à distorção desse impulso. Mas aí a gente tem aí Mercúrio trazendo essa possibilidade de clareza. A gente tem essa lua cheia em Áries também nos ajudando a orientar ou soltar o excesso de pensamento inútil, né? Um senso, sabe, você recobrar um senso de alto valor, e esse alto valor, ele passa por responsabilização, e sempre que eu falo de autorresponsabilidade, eu gosto de pontuar que isso não tem a ver com culpa, né? A gente não está falando aqui de culpa. Quando a gente fala, nós somos responsáveis pela nossa experiência, eu não estou falando que você é culpado pelo que te acontece de ruim, né? Por exemplo, alguém que te faz mal está criando a própria história dela com isso. Mas assim, ela não pode responder no seu lugar. Por exemplo, se alguém te rouba, ok, a pessoa que te roubou, ela está construindo a história dela com aquele ato. Ela está construindo o processo kármico dela. Ok. Algo do teu lado, né, obviamente, era o link para que isso acontecesse com você, porque você e não qualquer outra pessoa. Isso não tem a ver com culpa. Então você é culpado por ter roubado, você tinha um karma negativo e você é culpado. Não tem a ver com culpa. Tem a ver com responsabilidade. A capacidade de responder. Se foi você que foi roubado, quem é que vai responder por isso? Quem é que pode reagir? Quem é que pode responder ao que aconteceu? Ninguém mais, só você. Certo? Então o ladrão tem a sua própria linha, né? O que vai acontecer com ele, se ele vai ser preso, se ele vai ser punido, o que vai acontecer e qual vão ser as consequências disso mais pra frente, porque a coisa não se esgota no plano físico, né? Pra você, né, essa experiência também pode ser múltiplas coisas, dependendo de como você responde a essa situação, né? Você pode se desempoderar completamente, então entrar em ciclos de autolimitação, medo, enfim, né? Desconfiança completa de tudo e de todos. São muitas as possibilidades e você pode responder de outras maneiras também. Você pode processar a experiência de outra forma, né? E todo momento, tudo que surge no nosso campo de percepção é a nossa responsabilidade, porque nós podemos responder a isso. Ninguém pode responder no meu lugar. Então é sobre essa capacidade de responsabilidade que eu tô falando, né? Não tem a ver com culpa, culpabilização. Quem é o culpado por isso ter acontecido com você?
1000 situações, 1000 condições, né? Tô gripado, quem é o culpado? Não tem culpado. 1000 situações se encontraram ali, né? Uma baixa de imunidade, vírus ali, e foi naquele momento, naquela hora. Enfim, quantas possibilidades. Né? Uma série de fatores e condições se encontraram para produzir aquela experiência. Mas se está acontecendo comigo, quem que pode responder essa experiência? Eu. Eu. Ah, mas a vizinha estava gripada e veio me visitar, a culpa é dela. Ok. Ela faz parte dessas condições. Mas a gripe está acontecendo para ela ou para você? Então quem que pode responder a isso? Você. Ou seja, eu tô gripado, então vamos lá, deixa eu me cuidar. Percebe? É mais essa lógica. E aí você vê como mesmo, né, usando o exemplo de uma gripe, né? Uma situação limitadora. Mesmo dentro disso eu tenho campo de ação. Se eu recobro o meu poder de responsabilidade, eu recobro o meu poder de transformação. Porque responsabilidade tem essa coisa maravilhosa de poder de transformação. A gente quer o poder e a gente não quer a responsabilidade. Em geral é assim que funciona, né? Então, a gente tem no plano do fogo, né, o impulso espiritual dessa ação, né? Fogo. E a capacidade de concentrar essa energia de modo a produzir transformação. Então tem esse dom, tem essa bênção. Isso está aí na mandala astrológica também simbolizada por esse encontro aí de Mercúrio com Marte em Escorpião, pela lua cheia em Áries. Então a gente tem essas conjunturas representando e retransmitindo de um plano psíquico, né, para a nossa experiência no mundo material. Ok. O que nós temos aqui no quadrante do ar? O aspecto mais psicológico, intelectual. A gente tem um rei de espadas. E esse rei de espadas fala que é essa clareza. Então a gente tem aqui Mercúrio, né, e Marte. Então esse encontro de Mercúrio e Marte agora no dia 6 é exatamente o que está ativado aqui na mandala por esses arquétipos do tarô. Então essa combinação, né, o que essa combinação ela traz? Ela me traz clareza. O rei de espadas, quando eu me alinho com esse arquétipo, ele me traz essa clareza, né? Ou seja, toda a bagunça emocional do eclipse começa a ser limpa, começa a se abrir, né? A névoa gerada ali por toda aquela intensidade de movimentações e de ondulações dos éteres, né? E dos elementos, começa a dar uma clareada. O rei de espadas, ok, indica aqui capacidade de clareza, e indica também que então com essa clareza vem responsabilidade. Eu preciso tomar decisões, eu preciso fazer escolhas, né? E esse rei de espadas aqui eu acho ele bem interessante porque ele não tem só uma espada, ele também tem uma foice, falando da colheita, né? É tipo uma foice, né? Uma scythe. Falando da colheita, ou seja, a minha escolha ela produzirá consequências e eu preciso arcar com essas consequências, eu preciso colher, né, aquilo que eu plantar. Então isso também está no tema do rei de espadas, né? Essa clareza também do processo de causação. O que a gente tem que ter cuidado? É que esse rei de espadas é menos, assim, mais livre, né, do fator psicológico emocional, pode descambar para aquela face distorcida desse encontro de Mercúrio e Marte, que é um pensamento obsessivo, uma coisa assim de controle, entende? Então a gente tem que ter cuidado com esse ponto aí. Como é que a gente tem cuidado com esse ponto? Orientando isso para dentro e não para fora. Então, na nossa situação, por exemplo, aí de limitação, de constrição, o que quer que seja, a gente pode começar a focar fora, nos elementos externos, tentando controlar elementos externos. Mas lembra do exemplo da gripe? Muito difícil controlar tantos fatores, né? Olha quantas variantes numa experiência simples como essa contrair um vírus. Quantos fatores, quantas condições tem que se reunir para que aquela simples experiência aconteça? Você não vai ter condição de controlar tudo isso. Funcionando como um elemento, você não pode controlar todos os elementos. Então é preciso que a gente oriente isso para dentro, para nossa postura interna, para essa clareza interna. Ok, como é que eu respondo
as situações, ao invés de como é que eu controlo os elementos da situação. Essa é a mudança de foco que deve acontecer aqui para a gente evitar esse aspecto sombra aí desses impulsos, né? E, inclusive a má utilização desse impulso energético aqui, que é um impulso de manifestação maravilhoso. No quadro, mas assim, é positivo, tá vendo? Enfim, a gente está tendo uma mandala um pouco mais positiva, apesar de elementos aqui que ainda são desafiadores, né? Mas esse mês, assim, a gente, apesar de, assim, é difícil dizer assim, né, que a gente tem agora um respiro. É muito difícil. Por quê? Porque o mundo vem numa escalada. A situação coletiva vem numa escalada e isso não vai parar, né? A gente tem aqueles planetas lá, por exemplo, Saturno está retrógrado, Netuno está retrógrado. E eles estão caminhando pertinho ali, né? Porque o Netuno agora volta para Peixes, acho que o Saturno já voltou para Peixes, então eles estão nessa movimentação de peixe, Áries aí, água, assim, isso representam ciclos grandes, né? A gente tem Urano também, a gente tem Plutão, que vai entrar em modo direto esse mês, estava retrógrado, vai entrar em modo direto em Aquário, então... Ai, e lá vamos nós, né? E lá vamos nós. Mas isso daí são arcos maiores, né? Mas então tá difícil de falar que a gente tem um respiro, né? Uma pausa no caos. Não, mas assim, a gente tem aqui elementos que dão um certo alívio. Podemos dizer assim, né? Se a gente, especialmente se a gente souber como orientar essas energias bem, a gente tem assim um certo alívio, um ímpeto. Ó, por exemplo, no quadrante d'água a gente tem o Cavaleiro de Ouros. Isso é muito bom, né? Esse Cavaleiro de Ouros aparecendo no quadrante da água, porque isso fala de uma melhor administração da nossa energia. Então isso é maravilhoso. É tudo que a gente precisa para poder aproveitar essa conjuntura de maneira inteligente. É que a gente tem aí um aporte, né, de como a gente administrar bem a nossa energia, porque atenção guia a energia. Então, aqui esse Cavaleiro de Ouros, ele traz um aporte energético, bioenergético mesmo. Eu tô falando aqui em modos gerais, obviamente, isso é uma leitura coletiva, individualmente, cada pessoa está na sua circunstância kármica, então, né, você pode investigar isso no nível mais individual. Eu não estou fazendo atendimento, né, no momento, mas tem profissionais maravilhosos aí, oraculistas maravilhosos, seja do tarô, seja da astrologia, do que seja. E você pode investigar mais sua situação individual, né? Mas a gente tem aqui coletivamente pelo menos um aporte, uma força, né, nesse nível da vitalidade, o que nos ajuda a recompor o desgaste do eclipse, né? Então, se você quiser reforçar isso, conexão com a Terra, conexão com os elementos, né? Bote o pezinho no chão, vá abraçar uma árvore, vá caminhar na natureza, comungue com a Terra, né? Comungue com a inteligência planetária, comungue com a Grande Mãe, e de uma maneira mais visceral mesmo, mais corpórea, né? Ou seja, ative a consciência corporal, né? Isso tudo vai ajudar a recompor melhor os desafios energéticos da temporada de eclipse, mas também a gente tem aqui esse aporte para a gente administrar melhor as nossas energias, o que também envolve a administração da nossa atenção. Agora, no plano da Terra, a gente tem um 7 de espadas. Esse 7 de espadas, ele tá aqui muito conectado, na verdade, eu vou até já trazer, com a carta que vem no centro, né, que é o arcano da Lua, que aparece aqui no centro. Eu digo que elas estão conectadas, por quê? Porque essa carta do quadrante da Terra, que obviamente fala das experiências que vêm do aparente externo, né, e eu falo aparente porque em última instância não há interno e externo, né, é só porque nós estamos identificados com um ponto médio, é que do nosso ponto de vista tem uma coisa para dentro de nós, para fora de nós, porque nós estamos identificados com o corpo. Então é aparente nesse sentido. Mas de todo modo, do nosso ponto de vista, são essas experiências externas. Elas vêm com uma qualidade de pouca sinceridade, desonestidade. Então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? A gente precisa ter cuidado com a desonestidade, a falsidade, a mentira, a manipulação, o roubo, a traição, tá? Precisamos ter cuidado com isso. E aí fica, quando você entende a mandala, fica muito claro o porquê. Porque imagina que você, né,
veio aqui, tá ouvindo essa leitura e você se antena de que, né, você tem que mudar esse foco, não adianta você ficar culpabilizando simplesmente o externo sem você assumir a sua responsabilidade. E, de novo, isso é importante, né? Porque eu falo isso, às vezes as pessoas acham que eu estou dizendo que você não pode reclamar das coisas ou que você não pode apontar as falhas do sistema. Ao contrário. Não só podemos, devemos, né? Porque o sistema é uma criação coletiva. Então, nós participamos desse processo, a gente tem que sim apontar os defeitos e também assumir responsabilidade para mudar naquilo em que a gente contribui com a manutenção do sistema, né? Então não adianta só eu reclamar dos políticos desonestos e ser desonesto na minha vida. Eu vou continuar tendo políticos desonestos. Porque políticos não nascem de árvore, eles nascem de mães humanas, do jeito que nós nascemos, né? Eles não estão vindo de outro planeta. Eles estão vindo dessa humanidade aqui, meu anjo. Então, assim, nós somos o terreno de onde essas plantinhas estão nascendo, né? E a gente pode falar aí líderes religiosos, políticos, ativistas, qualquer que seja o âmbito, médicos, professores, tudo. Nós somos o terreno de onde essas plantas estão nascendo. Entende? Então, assim, a gente precisa assumir responsabilidade. Não é a questão de não posso apontar as falhas, não posso reclamar e protestar. Não. Mas a gente precisa ser coerente, a gente precisa unir uma coisa com a outra, porque senão fica o que a gente está vendo aí acontecendo, né? É Deus, pátria e família para lá e para cá, por debaixo dos panos, todo mundo sabe o festival de horrores, né? Que é dessa galera hipócrita. Então, precisamos ter essa noção. Se a gente tem essa noção, isso não quer dizer que todo mundo vai ter essa noção. Então, se o processo estiver acontecendo assim coletivamente, óbvio que vão ter pessoas que vão estar querendo projetar em nós aquilo que elas não estão reconhecendo nelas. E aí a gente tem que ter esse cuidado de não entrar nesse jogo, de não entrar nesse processo. Percebe? Porque, claro, a gente vai ser alvo dessas projeções, e o tarot vem apontando isso de maneira assim enfática, porque provavelmente isso vai ser um sabor desse mês, né? Até porque a gente tem uma lua nova lá em Libra, e isso fala de um reset em termos de justiça, né? E de questões sociais e de relações. Então, percebe para onde a coisa está caminhando? Primeiro a gente tem que botar a casa interna em ordem, né? E aí a gente vai ter que lidar com algumas relações que provavelmente não estão sendo muito honestas, digamos assim, né? Elas podem ser relações mais profundas ou mais superficiais, não tem uma indicação aqui para dar para vocês, né? Acho que porque cada situação é uma situação, cada pessoa está numa história kármica. Por que eu disse que ela está conectada com a Lua? Porque a Lua vem falando aqui de um engano psíquico, né? Ela vem falando aqui, sabe, de um certo... sabe, decepção e engano mesmo, auto-engano também, sabe? Você meio perdido nas ilusões. Então isso te deixa vulnerável, né? Quando você não está vendo a você mesmo com clareza, provavelmente você não está vendo os demais com muita clareza. E aí você fica suscetível, né, a relações de predação. Inclusive a ser o predador. A gente não pode descartar essa possibilidade, né? De que talvez, mesmo sabendo disso, você continue aí no seu padrãozinho de projetar fora e culpar os outros. Tudo bem, né? Então, nesse caso, você é aí o predador da situação. Em geral, a gente se preda a todo momento, né? É assim, predador por cima de predador. O que essa lua vem falando, então? De novo, é olhar para dentro. Antes que a gente possa canalizar essa energia para transformar o externo, a gente precisa assumir responsabilidade. A gente precisa vir para dentro e resolver a casa aqui dentro, né? Senão, a gente projeta fora e nesse processo a gente abre porta para ser manipulado sim, para ser predado sim, sabe? Para ser traído, enganado, ludibriado. Então temos que ter esse cuidado nesse mês nas relações. Mas, de novo, sem simplesmente se perder na culpabilização externa. Ai, fulano tá querendo me trair. E aí você vai passar seu mês inteiro focado nessa história. Não. Ok, quer isso esteja acontecendo ou não, essa é a minha impressão da situação, tudo bem, mas como é que eu respondo a isso? Volte pra cá. Percebe? Gire a situação de novo pra você. Tá? Então, é isso. Temos bons impulsos,
né? É um mês de a gente tomar consciência de certas coisas e fazer certas escolhas, né? Bom, então é isso. Essa é a leitura. Deixem seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem e a gente se vê numa próxima leitura. Até!